Briga das TikTokers. Entenda em ordem toda a treta, tá? Entre Antonella Braga, Júlia Pimentel, Liz Macedo e Duda Guerra. Hoje a gente vai descobrir o que aconteceu. E eu vou trazer aqui pra vocês, beleza? Vamos lá. Tudo deu início quando Antonella Braga decidiu gravar um Arrume-se Comigo, Get Ready With Me, pra quem é from America, ok? E deixou explicitamente sua insatisfação com sua participação em um projeto chamado Squad, uma viagem com vários TikTokers adolescentes para Gramado RS. Vamos ver, velho. O que ela falou? Arrume-se comigo pra ir embora. Gente, essa viagem foi caótica, né? Com todo respeito aqui, já nem me lembro quem que é essa, mas o 2x vai chegar, né? Não vou ver da Antonella. Antonella, vou ver no 2x, não é nada contra ti. O outro squad, eu tava chorando que eu ia embora. 2x com um pouco a mais. 1.5 já tá bom. Tristeza. Agora... Mas tudo bem, né, gente? Encarar, seguir em frente, né? Acho que às vezes essas coisas acontecem na nossa vida pra ver e pra testar a gente, pra ver se a gente realmente é forte, como que a gente vai lidar com essas situações. E Tá. eu tô muito feliz da forma que eu lidei. De eu ter continuado, tipo, firme, sabe? E não ter me perdido no meio do caminho. Minha família, meus amigos estão me esperando no Rio. Ô, Antonella, obrigado, pô. Teu microfone tava uma bosta, Antonella. Pô, desculpa, mas puta que me pariu também, tá com o dedo no microfone, caralho. Porra! Não é possível. Saudade. Ai, Ou o Twitter que é um lixo, não é possível uma coisa dessa. de novo meu sobrenome. Caralho! A Antonella tá escutando Luan Santana. Eu já tô começando a achar que ela tá correta. Antonella, por enquanto eu tô contigo, não me faz mudar de ideia, beleza? E assim, acho que provavelmente eu não estarei no próximo squad. Mas eu não posso Tá. deixar de agradecer por tudo isso que eu vivi, sabe? Tanto o primeiro squad quanto esse me fizeram Tá chorando. mudar, assim. O primeiro squad foi muito importante pra mim, porque Tá. tava todo mundo muito junto, sabe? E eu percebi, assim, eu consegui colocar meu jeito de verdade, minha personalidade de verdade. E eu me senti livre, porque tinha algumas pessoas que eu me senti livre pra mostrar minha personalidade sem medo. Porque eu sou meio doida e retardada às vezes. E muita gente julga, fala, tipo, meu Deus, essa garota é chata. Só que, cara, enfim. Antonella, você tem que ser você mesmo, beleza? Tem que ser você mesma, Antonella. Regra número 1. E aí foi muito importante pra mim, eu fiquei muito triste quando eles estavam indo embora, porque foram dias muito especiais. E esses também foram especiais porque estão me fazendo ser uma pessoa mais forte. Eu queria muito agradecer algumas pessoas que ficaram do meu lado. Aqui na viagem, sabe? Cara, ela tá numa playlist do Luan Santana. Agora começou a ser topa. Ela é Luanete. Zete. Que não me deixaram sozinha. E Marino Cole, Maria Emanuele, Marcelo Emanuel, a Luara, a Nath Costa, mas ela nem precisa falar, né? Um monte de pessoas que eu não sei quem são. Eu não quero esquecer ninguém. Enfim, essas pessoas que eu falei sentavam na mesa comigo, me faziam companhia. Tá. Enfim, fiquei muito feliz. Eu, você, 2 filhos, um cachorro. Tô muito animada pra ver meus amigos do Rio. Hoje é aniversário da minha melhor amiga, Bel. Eu tô muito triste que eu só vou chegar no Rio, tipo, 11 horas da noite. Mas tudo bem, vou comemorar com ela essa semana inteira. Cara, Gente, tô com preguiça, eu vou terminar de me arrumar depois. tá. Tá, beleza. O que eu não entendi é o que isso acrescentou na história por enquanto. Mas tudo bem, a gente vai descobrir. Tranquilo. Tá aí. Beleza, perdemos 2 minutos e 40 aqui. Vamos lá. A internet especulou que Júlia Pimentel e Liz Macedo tinham envolvimento com a confusão. Júlia foi a primeira a se pronunciar e fez um vídeo explicando o motivo pelo qual se afastou de Antonella Braga. A TikToker supostamente teria dado em cima do seu namorado Cauã. E dado em cima do namorado de Duda Guerra também, filho do Luciano Huck. Antonella. Antonella. Pelo amor de Deus, Antonella. Não. Não. Vamos ver o que a Júlia Pimentel falou aqui. Será que é verdade? Será que não é? Vamos ver se o 2x sustenta aqui. Não sei nem se fazer esse vídeo no dele, Não sustenta, acho que ela fala rápido. mas enfim, gente, vocês já sabem aí tudo que tá rolando, já estão acompanhando na internet. Enfim, tá rolando vários boatos que determinada pessoa foi excluída na viagem do squad, foi isso, foi aquilo. Eu entendo todos vocês que veem essa situação de fora, mas vocês não sabem o por trás, vocês não sabem os motivos. Eu não sei E mesmo, como quero leva minha vida descobrir. pessoal, problema, briga, discussão, tudo muito em off, vocês acabam não sabendo o que tá rolando. No primeiro squad foi uma viagem incrível que a gente fez com os influenciadores e tudo mais, só que no meio desse squad rolou uma situação. Todo mundo sabe muito bem a relação que eu tenho com o Cauã, e eu deixo isso muito claro pra todos vocês e pra todos os meus amigos também. Eu acabei discutindo com ele um dia lá na viagem do squad. Já ficou claro que o squad é putaria, né? Ou eu tô errado?
ficou claro que o squad é putaria, né? É putaria já. Já ficou claro aqui. Já ficou claro. Já ficou claro já. Enfim, eu tava muito chateada. Eu chorei demais no banheiro lá do parque. E acabou que uma determinada pessoa Eles estava são comigo. adolescentes. Irmão, adolescente é vagabundo entre eles também, cara. Vocês acham que não são? Vocês acham que não são? Vocês acham que não são, cara? É adolescente com adolescente, gente. Porra! No momento que eu tava chorando, ela, enfim, conversou comigo, me ajudou. E à noite, essa mesma pessoa fez o seguinte comentário: será que se eu ficar com o Cauã, a Júlia descobre? Gente, fala sério, a pessoa me vê num momento completamente. É o quê? Júlia, o quê? O quê? Vou ter que voltar, eu não ouvi isso. No momento que eu tava chorando, ela, enfim, conversou comigo, me ajudou. E à noite, essa mesma pessoa fez o seguinte comentário: será que se eu ficar com o Cauã, a Júlia descobre? Gente, fala sério, a pessoa me Meu amigo. vê num momento completamente vulnerável e faz esse tipo de comentário, pra mim não tem como você confiar, não tem como você, sabe, não dá. Acredito que se fosse com qualquer um de vocês, vocês também teriam a mesma cabeça do que eu, gente, realmente não dá. Enfim, Concordo. Não dá. ok, acabou o primeiro squad. No segundo, eu fiquei sabendo que determinada pessoa ia também, ok, sem problema algum, gente, não sou a pessoa que guarda rancor, sem problema, mas eu acho que eu me sinto completamente... Eu sou a pessoa que guarda o rancor. Eu só acho engraçado que essa filha da puta, era isso que ela queria falar. Mas ela não vai, né? Porque ela é famosa, ela não pode. Mas era isso que ela queria o falar. direito de me blindar desse tipo de situação, de me blindar, de me permitir acontecer a situação de novo. E logo no primeiro dia de viagem, aconteceu com uma pessoa que estava chegando logo agora. Aconteceu situações parecidas. Então, gente, não tem como. Além da última viagem, já ter acontecido outros problemas com outras pessoas. Mas eu não tomei dores de ninguém, foram situações que aconteceram comigo. E como eu falei pra vocês, logo no primeiro dia de viagem desse último squad, né, do squad 2.0, aconteceu uma situação logo no primeiro dia. Não foi comigo essa situação. Mas a pessoa estava completamente errada e ela foi aconselhada por outras pessoas a chegar na gente, a pedir desculpa, pra chegar, pra conversar, pra se resolver. A mesma negou, falou que não tinha nada para conversar com a gente e não fazia questão de conversar de nada. Juntando o útil e o agradável, todas essas situações, gente, não dá, não tem como. Optei por curtir a viagem do lado dos meus amigos próximos, do Cauã, da Liz, do Edu, da Duda, da Luar, do João, Gabriel, enfim, gente, toda a galera. E não, nós não somos obrigados a passar por situações que nos deixam desconfortáveis por conta de atitude de outras pessoas. Toda ação tem sua reação e essa foi a nossa reação da ação que tinha acontecido. Quero deixar claro que ninguém foi excluído da viagem. A Meu Sonho Mágico, junto com a Criativa Imagem, que estava organizando toda a viagem, deram 100% de suporte pra todos os integrantes da viagem. Seja qual for o suporte eles deram. E não foi excluído. Só não estava andando comigo porque eu preferi me afastar e me blindar desse tipo de situação. E se a pessoa não faz questão de se resolver, de se acertar, pra mim tudo bem, é isso, não tem problema. Mas eu também tenho total direito. Se eu não gostei de certa coisa que a pessoa fez, a pessoa não quer se resolver, eu vou me afastar. E é isso, gente, tá tudo bem. Eu não sou disso por nada, nada mesmo. Galera, ninguém merece ficar convivendo com alguém que tá fazendo mal, né? Ah, qual parte que é verdade, quem que tá certo ainda não sei, depois eu vou chegar nesse veredito. Mas ninguém precisa ficar convivendo com quem não quer. Eu não ia falar nada, mas eu acho justo o meu público, as pessoas que gostam de mim, começarem a ter uma visão errada. É, só digo que o elenco rachou, né? Esse squad aí rachou. Rachou pra De caralho. mim por conta disso. Por uma situação que as pessoas não sabem o que realmente aconteceu. Então é isso, gente. Esse vídeo aqui é pra falar o que aconteceu. Eu não quero que ataque ninguém. Eu não quero, gente, nada. Eu também só não acho justo comigo as pessoas me atacarem por uma coisa que vocês não sabem o que aconteceu. Mas vocês não sabiam, que agora vocês sabem os meus motivos. Tudo que aconteceu pra eu ter esse tipo de atitude. Eu não tive atitude de nada, só curti a viagem ao lado dos meus amigos de verdade. É isso. É foda quando tu toma uma facada nas costas de algum amigo teu, né? Do tipo assim, imagina vocês aí agora. Vocês convidaram uma galera pra ir na casa de vocês ali, ter uma noite ali de uma janta, jogar uns videogames ali e tal. E aí às 10 da noite um cara vai embora dizendo que tá com sono e vai pra casa. E aí 15 minutos depois vocês veem ele na pizzaria com outras pessoas. Eu acho vacilo, tá ligado? Eu acho vacilo. Vamos lá, galera. Vamos lá. Depois do pronunciamento da Júlia, a Antonella se pronuncia pela primeira vez e fala sobre tudo que rolou na viagem e envolve nomes como Liz Macedo e Duda Guerra, Nora de Angélica e Luciano Huck. Meu Deus, 8 minutos. Vamos lá. Antonella, me traga conteúdo. Me traga conteúdo. Então tinha que pronunciar também. A Júlia Pimentel falou que durante a viagem do primeiro squad, ela teve um desentendimento com o Cauã e que uma amiga, que ela não falou o nome, mas eu vou falar, aconselhou ela sobre esse desentendimento que os dois tiveram. Realmente, ela pediu ajuda e eu fui ajudar Esse aqui dá pra ver no 2x. Ela tá falando devagar. ela. E ela disse que depois, essa amiga falou com outra pessoa a seguinte frase: será que a Júlia descobriria seu caso com o Cauã? E essa frase nunca saiu da minha boca, eu nunca tive nenhum interesse no Cauã. Opa! Opa. Aqui a gente já viu, tá? Aqui a gente já viu... Eu vou voltar desde o início, já que você tava baixo. Aqui a gente já viu que existem duas versões. Acabou de fazer um pronunciamento, então tinha que pronunciar também.
A Júlia Pimentel falou que durante a viagem do primeiro squad, ela teve um desentendimento com o Cauã e que É uma a amiga palavra da falou, Júlia eu contra da aconselhou ela Antonella. sobre esse desentendimento que os dois tiveram. Realmente, ela pediu ajuda e eu fui ajudar ela. E ela disse que depois, essa amiga falou com outra pessoa a seguinte frase: será que a Júlia descobriria se eu ficasse com o Cauã? E essa frase nunca saiu da minha boca, eu nunca tive nenhum interesse no Cauã, eu nunca quis Nunca saiu da boca dela e nunca teve interesse no Cauã. Falou. ficar com ele. Enfim, nunca quis ficar com o Cauã. Inclusive, eu não consigo provar isso pra vocês, porque eu não mandei nenhuma mensagem sobre isso, não falei com ninguém sobre isso, então não tem nenhum print que eu possa colocar, porque não tem um assunto ficar com o Cauã em nenhum lugar. Aconteceu também a situação do Nuggets, que eu tava querendo ter um vídeo. Não, mas peraí. Não, mas calma aí, Antonella. Se tu falou isso pessoalmente, não tem como ter print, né? Ué. Vai ter print? Como é que vai ter print? Não entendi também. Aí não faz muito sentido, mas tudo bem. Por isso Segue. que eu tava passando mal, precisava de comida, deu aquele bafafá todo, e ela não me pediu desculpa. Ela disse que era brincadeira, mas nunca veio me pedir desculpa. E fiquei super chateada. Eu queria deixar claro que eu sempre acolhi a Júlia. Ela entrou na minha escola esse ano, na escola que eu estudava desde o ano passado. E ela veio me falar assim que ela ia entrar, que ela tava super insegura, que ela tava com medo. E eu acolhi ela. Ela me perguntou se eu poderia ir fazer companhia no primeiro dia de aula. Eu falei que a gente poderia ir juntas no primeiro dia de aula, que eu faria companhia pra ela. E Que foi querida, foi né? do negócio Olha do aí. Nuggets e dela ter tido, sei lá, ciúmes. Gente, o que é o negócio do Nuggets, gente? Nuggets. Eu sou fã de Nuggets, mas não sei se é isso que estão falando, tá ligado? Segurança em relação a mim. A gente voltou pra aula normal e tava tudo normal, a gente se falando direito, tudo seguiu normal. Enfim, depois de toda a situação do Nuggets, eu acreditei que tudo ficaria bem, eu não fiquei diferente com ela por causa daquela situação. Eu perdoei minha mãe, ela me pediu desculpa e continuei normal, porque eu não queria que ficasse um clima estranho entre a gente, até porque a gente trabalha na mesma área, a gente estudava na mesma escola e, enfim, eu desconsiderei o que aconteceu. Foi dando tempo e infelizmente eu fui percebendo que a Júlia não tinha atitudes tão legais comigo. Eu falava com ela, ela revirava o olho, eu chegava perto, ela fazia uma cara meio de nojo pra mim. E, enfim, tinha atitudes que eu não gostava muito, coisas desse tipo. Ela não tinha um olhar muito legal pra mim. Durante o pronunciamento da Júlia, ela falou que outra pessoa, uma nova integrante do squad, também teve um problema comigo. É da guerra, mas Cara, eu vou fazer uma observação que não tem porra nenhuma a ver com o assunto específico aqui, tá? Mas como é que esses TikToker conseguem gravar um vídeo que ao invés deles gravarem o vídeo, falarem tudo de uma vez e editar depois, ela vai lá, fala uma frase e pausa. Aí bota play de novo, fala outra frase e pausa. E aí fala, pelo amor de Deus, não é possível que isso seja mais fácil do que gravar tudo de uma vez e editar. Não é possível, gente. mais ou menos um ano atrás, ela começou a gravar vídeo pela internet. E eu sei que é muito difícil a gente começar a gravar porque os nossos amigos nos zoam, a gente fica com muita vergonha, a gente não tem coragem. Eu gosto muito de ajudar as pessoas que estão começando porque eu sei que é muito difícil. Então, se eu tenho a oportunidade difícil, de ajudar, eu sempre vou ajudar. E É eu isso aí, adulta, tem que uma ajudar. não ouvi falar no nome porque a gente tem conhecido em comum, começou a criar conteúdo. E nisso eu já combinei de me encontrar com ela, a gente se encontrou. Ela quase não tinha seguidor na época. E eu dei dicas, gravei story com ela. E, enfim, pra ajudar mesmo ela a crescer. Logo depois, alguns sites de fofoca começaram a divulgar ela porque ela ficou conhecida como a namorada do filho de um cara super famoso e conhecido aqui no Brasil. E, enfim, ela começou a se levantar na internet. O namorado dela, que é filho desse casal super famoso no Brasil, que eu adoro e acompanho, inclusive, tem pessoas em comum comigo, ele estuda na escola de um... Eu conheço vários amigos deles e a gente tá ali no mesmo ciclo social. Apesar de a gente nunca ter se cruzado pessoalmente. Enfim, aconteceu a segunda edição do Squad, que foi essa semana, e aconteceu toda a situação que vocês viram. O pessoal me excluiu, porque muita gente falou que eu não fiquei excluída, mas eu fiquei sim. Pra mim, eu tenho total clareza na minha cabeça de que quando eu chego perto de uma pessoa e ela e o grupo dela me olham com cara de nojo, fazem desfeita de mim, me ignoram e etc., eu tô sim sendo excluída. Inclusive, um dos dias eu liguei 1h30 da manhã pra minha mãe, ela quase morreu do coração, porque eu não costumo ligar de madrugada assim pra ela. A Antonella é meio que a Juliette, né? Eu tava com medo de ficar de pé. E lá no Squad, a Duda se fortaleceu, tomou o lado dela, começou a gravar e criar uma relação com a Júlia Pimentel e com a Liz Macedo. E o que me deixou surpresa, depois de tudo que a gente tinha vivido, de eu ter ajudado ela, de eu ter ficado do lado dela quando ela tava começando, quando ela tinha, sei lá, 15 mil seguidores. Mas enfim, ela tomou o lado dela. Porque, claro, seria muito benéfico pra ela estar do lado das maiores. Então ela escolheu ficar do lado da Júlia e da Liz. Aconteceu uma situação que me deixou muito chateada, que a Duda veio de uma forma super grosseira falar comigo e brigar comigo, no momento que eu tava super abalada com tudo que tava acontecendo. Tava no meu quarto, o pessoal tava todo no corredor, e ela veio, simplesmente chegou em mim, tava todo mundo ali, o pessoal tava de porta aberta, ela gritando comigo, falou, por que você tá seguindo meu namorado? Inclusive depois me ligaram e me perguntaram, cara, o que Eita porra! Eita porra! aconteceu no corredor que eu escutei a Duda gritando com você. Como eu falei, o motivo dela ter vindo brigar comigo na frente de todo mundo foi eu seguir o namorado dela. E, gente, o namorado dela é filho de pessoas super conhecidas, ele é uma pessoa super conhecida, eu trabalho com a internet e me dá curiosidade de saber sobre a vida de outras pessoas também do meio. Assim como eu sigo o Cauã Raymond. Eu segui o Cauã Raymond, tô dando em cima do Cauã Raymond. Não, calma aí, moça. Aí tu tá um pouco errada. Vamos lá. Aí tu tá um pouco errada. Calma. Tu seguiu o Cauã Raymond e o namorado de uma mina que tu convive, mesmo ele sendo filho de famoso, não é a mesma coisa, não. Não é a mesma coisa, não. Eu entendi o teu ponto, tudo bem. Pode ter interesse realmente na vida dele ali, porque ele é famoso, os pais dele são famosos, pá, não sei o quê. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, velho. Não é a mesma coisa, não. A mesma coisa não é, não. A mesma coisa não é, não. Mas eu entendi teu ponto. Pode estar correto também. A Duda começar a seguir o Bex, ela tá dando em cima do Bex. A Duda começar a seguir o Cauã, ela tá dando em cima do Cauã. Só que foi nítido que é uma situação que ela quis se tirar vantagem em cima de mim. No momento que eu tava recuada, que tava todo o pessoal do lado de fulano e de ciclano porque dão mais engajamento. E eu fiquei lá. Ela falou super rude comigo no meio do corredor, todo mundo escutando, todo mundo achando que eu tava fazendo uma coisa super errada. Não, mas eu Perfeito, concordo com perfeito. vocês, chat. Spider, só pra poder falar.
como eu prezo pelo conteúdo, faltou a primeira parte da fofoca, que foi a Liz Macedo no podcast, falando da Antonella, tá? Mas aí fica a dúvida aí que vai aparecer no meio de tudo. Eu acho que vai aparecer em algum Homem que lugar tem aqui. Dix no Instagram é o quê? Como é que Pra tem o mim, quê? é Cara, pelo amor de Deus. Cara, Valeu. realmente, assim, Essa mano, analogia é uma das mais burras que eu já vi. TMJ Spider. cara, ó. Realmente, tu seguir alguém no Instagram não quer dizer nada. Tá ligado? Não quer dizer nada de tu querer comer ela ou não. Não quer dizer nada. Galera, desculpa a minha ignorância. Talvez seja um momento que eu tô velho. O que é Dix, mano? Desculpa, mano. Aqui eu tenho 26 anos de idade, não é possível. O que é Dix? Que porra é essa, mano? Conta privada, perfil privado só pra amigos? Ah, tá. Por que tem esse nome, mano? Não tinha ideia desse nome aí. Papo reto, não tinha a menor ideia, velho. Puta que pariu, velho. Que isso, cara. Jax. Enfim. Seguir alguém. Pô, gente, pô, tu ter ciúme do teu namorado ou namorada porque alguém seguiu essa pessoa e tu ir cobrar é meio psicopatia, tá? É meio psicopatia, cara. Pô, com todo respeito assim, tá ligado? É meio que uma loucura. Pela forma com que ela falou comigo, que foi uma forma muito grotesca. Vou contar pra vocês, ela chegou em mim assim no telefone e falou: por que você pediu pra seguir meu namorado? Gente, eu não tinha o que falar. Tava eu contra ela, um monte de gente que tava contra mim tava escutando. Eu tava completamente equada e eu não tenho o que falar sobre eu estar pedindo pra seguir ele. Eu simplesmente queria me ter curiosidade de saber sobre a vida dele, assim como eu tenho curiosidade de saber a vida de várias outras pessoas da questão da internet. E ele é filho de gente famosa e me deu essa curiosidade. Isso não significa que eu tava dando em cima dele, mas ela claramente quis tirar proveito da situação. E é nítido, pra se aproximar das outras pessoas que na cabeça dela dariam mais engajamento pra ela. Enfim, ela Tá, mas só pra eu saber, ela seguiu a conta normal do cara ou seguiu o Dix dele? Ele seguia ela? Foi o Dix? Mas ele seguia ela nesse Dix? Porque se ele seguia ela, aí, mano. Aí. Pô, só seguiu ele de volta, ele pá, tá ligado? Mas assim, pô, seguir. Mas seguir a conta privada do cara. Vamos descobrindo com mais foi coisas. me insultar no corredor e não tinha o que eu fazer. Eu tava me sentindo super mal e eu não tive onde falar, mas eu tava com medo dela porque ela tava sendo super grosseira comigo, tava todos ali contra mim e eu não tinha o que eu fizesse. Eu virei pra ela e falei: Duda, me desculpa. Ela virou, olhou pra cima e falou: melhoras. Essa situação, depois disso, tudo piorou pra mim e vocês também estão. Cara, treta adolescente é muito foda, cara. Pô, vai se fuder, mano. Caralho, mano. Pô, eu podia ver 7 horas desses conteúdos aqui, pô. Vai tomar no cu, velho. Isso aqui é muito foda. Isso aqui é bom demais, velho. Nos vídeos. Se todo mundo exclui a Antonella, será que o problema não é ela? E não é que todo mundo me exclui. O pessoal daquele grupinho não gosta de mim e me exclui. Mas o resto, toda a internet, todo mundo é muito fofo comigo, todo mundo me mandou mensagem de carinho depois, me acolhendo, falando que sabe a pessoa que eu sou e várias outras coisas. Meus amigos do Rio de Janeiro me apoiando, pessoal da minha escola antiga me mandando mensagem me apoiando e gente que eu nem fazia ideia que se comoveria sobre o assunto, começou a me mandar mensagem me acolhendo. Enfim, foi isso e eu vou fazer outro vídeo agora falando sobre a situação deles nascer. Porra, 8 minutos não foi o suficiente, Antonella? Puta que pariu, tem mais 8 minutos, Antonella. Segunda parte do pronunciamento de Antonella, onde a TikToker se aprofunda em sua relação com Liz Macedo e revela que foi destratada por mãe de Liz. Profissional, eu tava ali pela marca, pelos patrocinadores, era uma viagem a trabalho. Foram vocês que perceberam que tinha alguma coisa acontecendo. Porque eu, durante a viagem, tava gravando os meus vídeos sozinha, Vai, numa Twitter, viagem, obrigado. tava todo mundo, um monte de influenciador ali. Vocês perceberam que eu tava meio pra baixo. Só que eu não deixei de gravar, eu tava ali pra trabalhar, eu tava fazendo o que eu precisava Sabe fazer. o que é o foda? Se isso aqui fosse uma batalha de rima, na parte 1, tá ligado? Ela só rimou. Agora ela vai responder. E aqui ela vai. Tô sentindo que aqui ela vai botar pra fuder. Aqui ela vai botar pra fuder. Eu tava assim excluída durante a viagem. E eu vou colocar alguns prints aqui que mostram isso. Primeira Vamos conversa ver. que a tia Liz teve com a minha mãe, porque ela percebeu, ela se Puta que pariu, vou esperar sair o filme aqui, hein? comoveu pelo que tava acontecendo. E ela sim me deu muito apoio. A gente conversou durante mais de 2 horas. Ela me aconselhou e etc. Inclusive ela falou que eu percebi sim o que tava acontecendo, chamei ela pra conversar. Então como assim eu não tava excluída? A própria tia Liz falou que viu o que tava acontecendo. E o pessoal vai ficar negando até quando que eu tava assim excluída. Tô aqui. Calma aí, cara. A tia Elis é quem cuida do squad? É isso? Vou responder a você que é a mãe. A Antonella sempre foi muito querida por mim, sempre cuidei. Deve ser sempre cuidei, né? Sempre cuidei dela com muito carinho. Ela não estava sozinha, eu estava do lado dela o tempo todo. E percebi sim o que estava acontecendo e chamei para conversar. Falamos por mais de 2 horas. Meu conselho foi sentar e conversar e se entender. Ela disse: elas não vão mudar. Eu disse: Antonella, os únicos amigos, alguma coisa que temos em nossa vida são a nossa família. É sua mãe. Fale com ela e estou aqui para te apoiar. Fala com ela e se você quiser que eu fale com a mãe delas, eu vou falar. Mas fale com sua mãe e me diga o que você quer fazer. Beleza.
beleza. Puta que pariu, Antonella, teu número vazou, cara. 1800, eu não conheço 1800, se eu divulgar o meu número, não tem 1810 pessoas que vão me chamar no WhatsApp. Que isso, Antonella? Troca de número, cara. Que isso? Tinha a conversa da minha mãe com a tia Elisa, que a tia Elisa mandou pra ela. Inclusive, a tia Elisa colocou à disposição pra conversar com a mãe das meninas que estavam lá, pra falar sobre o que tava acontecendo, a situação chata que tava acontecendo, me envolvendo. E eu falei pra tia Elisa que as coisas não iam mudar, porque já tinha acontecido isso antes. A tia Elisa até falou, ó, ela disse, eu disse que elas não vão mudar. Todo mundo sabe que nossa maior fonte de apoio é a nossa mãe. E das três, eu, Liz e Júlia, eu era a única que tava sem a minha mãe. A mãe da Júlia tava lá, porque ela faz parte da agência, e a mãe da Liz tava lá por questões pessoais delas, que eu não vou falar sobre isso. Mas eu era a única que tava sem a minha mãe. Então, elas estavam vendo o problema, elas tinham a mãe delas, as mães delas, pra poder ajudar elas, e eu tava sozinha. Eu tava sendo recuada, tava sendo excluída do pessoal, eu era a única das três que tava sem a minha mãe, e durante isso eu não tinha mamãe comigo. Porque era uma viagem de adolescente, uma viagem sem os pais. Todo mundo lá, exceto as duas, estava sem os pais. Então ninguém tem dúvida de que eu tava assim, sendo excluída da viagem por aquele grupo. O pronunciamento da Liz, ela falou que é totalmente a favor das pessoas se resolverem, deixarem o orgulho de lado e se resolverem entre si. Aconteceu também a situação do podcast, que a Liz falou sobre alguém, e quando a gente joga algo na fogueira e a gente não fala de quem é, a gente tá deixando em aberto para as pessoas criarem suposição e achar que foi uma certa pessoa. E essa bomba caiu pra cima de mim. Quando ela fez isso, ela sabia que ia cair pra cima Caiu de no mim. fogo Porque a gente cruzado. trabalha na internet, a gente sabe a influência que a gente tem. A gente sabe que quando a gente deixar algo em aberto, as pessoas vão querer saber do que tá se tratando e vão querer criar suposições sobre aquilo. Isso não se faz porque Galera, sobre a história que eu falei antes, era o Faria, tá? Só pra ficar claro, caso caia no cu de outra pessoa aí, vou deixar claro. Então foi o Faria que fez isso de ir embora às 10h08 da noite, tá? Só pra deixar a gente é claro. adolescente, mas a gente sabe o peso que a gente tem, que a gente influencia muitas pessoas. Então quando a gente joga algo assim, a gente sabe que vai cair em alguém, a gente sabe que vai prejudicar alguém. Ele também falou que a gente tem que ser maduro e tentar resolver as coisas, porque deixar o orgulho de lado. E foi exatamente o que eu fiz. Quando eu fiquei sabendo de todo esse bafafá do podcast, começaram a me tacar hate, eu Pessoal, uma coisa rápida. Quantos anos essas meninas aqui tem? Tipo, 16, 15, 16, essa porra aí? 15? Ah, tá, mesmo beleza. mandei mensagem pra ela perguntando o que tinha É bem drama adolescente mesmo, né? Por isso que é foda. Drama de colégio, adolescente, pá. E essa questão que elas são famosas pra caralho, né? Que loucura. acontecido, a quem ela tava se referindo no vídeo e que eu tava sofrendo muito hate. E ela me respondeu com uma mensagem que eu até postei um print, eu não vou botar aqui agora, mas se vocês pesquisarem vocês vão achar, em que ela falou que não estava se referindo a mim no podcast e pediu desculpa, falou que não tava vendo ninguém me tacar hate, o que era quase impossível, porque só estava se falando disso aqui no TikTok. Beleza, eu postei o print dela dizendo que não era eu, e o hate começou a se virar um pouco a ela, porque estavam perguntando, se ela falou pra Antonella que não tava falando dela no podcast, por que ela não tá se pronunciando e tá deixando a Antonella sofrer hate? E ela gravou um pronunciamento, e nesse pronunciamento ela não negou que tava falando de mim, e ela só pediu pra que parassem de me tacar hate. E gente, eu não sou dona da verdade, mas eu tenho muito na minha cabeça de que ela só gravou o pronunciamento porque o hate tava começando a se virar a ela, e não pra me defender, mas porque as pessoas estavam começando a atacar ela, perguntando por que você não tá defendendo a sua amiga se você disse que não tava falando dela no podcast. Me mudou rapidinho. Cara, faz sentido. Faz sentido, tá? Faz sentido. Quando aconteceu aquele negócio da Júlia com o Nuggets, eu vim fazer meu pronunciamento, eu falei pra vocês pararem de tacar hate na Júlia, eu falei que ela não fez por mal, que a intenção dela foi na brincadeira, então eu tentei aliviar as coisas pra ela. O que vocês criaram especulações de que foi sem ser na brincadeira e etc, mas nada disso tinha saído da minha boca, porque eu tava tentando aliviar o hate pra ela, eu falei que ela fez na brincadeira, que ela não fez com intenção de maldade. Diferente do pronunciamento da Liz, que ela só falou pra vocês pararem de me tacar hate, ela não desmentiu nada e deixou a bomba continuar sobre mim, e deixar em aberto as pessoas tentarem descobrir sobre quem ela estava falando. E como ela disse, a gente tem que deixar o orgulho de lado e a gente tem que tentar resolver as coisas, e foi isso que eu fiz. Eu mandei outra mensagem pra ela tentando resolver, mas ela me ignorou e nunca me respondeu. Depois disso, o outro contato que a gente teve foi na viagem do squad. Durante a viagem do squad, no meio de todo aquele caos que eu tava vivendo, a Liz privou o vídeo pedindo pra parar de me tacar hate e o vídeo ficou por um tempo privado. E quanto ao Beck e o Cauã, é de esperar que eles defendam elas, até porque se eu tivesse um namorado, eu ia botar que meu namorado me defendesse, até porque esse é um papel Faz de namorado. sentido, Ele tá ali do seu faz lado, beleza, sentido. situação. Lembrando que sobre amizade de homem com mulher, a Liz tem o melhor amigo dela, que ela sempre fica sozinha no quarto com ele, que eles estão sempre juntos. E eu Cara, um comentário aleatório aqui é que o quarto da Antonella parece ser bem bonito, né? Luz bonita, essa parede aqui, pô, maneiraça, tá ligado? Pô, pode seguir acho o que não jogo. tem propriedade pra dizer que nem toda amizade de homem com mulher tem uma segunda intenção. Pra terminar, uma das coisas que me deixou mais, sei lá, que me deixou chocada é a situação que eu vou falar agora com vocês. No último dia da viagem, onde a gente tava todo mundo se despedindo antes de ir pro aeroporto, eu, óbvio, com educação, fui me despedir de todos, independente se eu tava falando ou não com a pessoa, acho que é questão de respeito e educação. Respeito, Fui me despedir da mãe claro. da Liz. Na hora que eu cheguei pra falar com ela, eu falei, oi Vanessa, queria desejar uma boa viagem. Ela chegou pra mim e falou, eu não vou te abraçar, me desculpe. O que aconteceu isso? Eu fiquei Uou! Caralho! em choque, não sabia qual era a minha reação. Ela falou isso, estávamos eu e ela. Eu não sabia o que eu ia falar, não sabia onde me enfiar, porque era uma mulher muito mais velha, não esperava que isso ia acontecer. E na hora eu liguei desesperada pra minha mãe, porque como eu falei, não sabia o que eu ia fazer. Liguei pro meu pai, minha mãe tava em Angra dos Reis e meu pai tá em Orlando. E não sabia o que eu ia fazer. Logo eles entraram em contato, me ligaram, me aconselharam. Que a mensagem que eu mandei pra minha mãe assim que aconteceu, e depois ela me ligou pelo telefone pra me acalmar e me aconselhar. Mamãe. Tão bonitinho quem fala. Tão bonitinho quem fala mamãe. Mamãe, você não sabe o que aconteceu. Eu fui me despedir do povo com a educação. Fui abraçar a mãe da Liz, desejar uma boa viagem. Ela falou, eu não quero te abraçar, me desculpe. Pelo menos ela pediu desculpa, né? Mamãe, acabei de entrar no avião. A gente voa 9 horas. Tá. Que a mensagem que meu pai mandou pra minha mãe à noite falando
Antonella me contou sobre a mãe da Liz. Que lamentável a postura de um adulto. Isso é pesado o que ela fez com a Antonella. Caralho. Quanto ao que a filha faz, eu peço para relevar. Tudo é lamentável, mas uma mulher velha... Ponto, ponto, ponto. Alexandre, eu vou te falar, mano. Tu tem um ponto mesmo, mano. Uma mulher mais velha assim, né? Poderia ter essa atitude com uma criança, né? Não poderia ter essa atitude com uma criança. Realmente acho muito... Tá ligado? Sobre a situação que tinha ocorrido, ele falou, a Antonella me contou sobre a mãe da Liz, que lamentável a postura de um adulto, só pesado que ela fez com a Antonella. Quanto ao que a filha faz, eu peço pra ela relevar. E aí, enfim, e o resto. Enfim, parou por aqui meu pronunciamento, eu poderia falar várias outras coisas, mas eu acho que já tá bom de encerrar aqui. E a mamãe sempre fala que quando a gente sabe da nossa verdade, a gente tem um coração bom, a gente é honesto, podem se levantar 10, 15, 20 mil pessoas contra a gente, mas se a gente sabe o que a gente fez, e se a gente sabe da nossa verdade, é o que já basta. Então, vocês podem estar do meu lado, podem não estar, mas eu já saber o que eu fiz, e eu saber de todas as coisas que aconteceram, já é muito suficiente pra mim. Olha, galera. Por enquanto, eu acho que a Antonella tá correta. Por enquanto. Mas a verdade também, Antonella, é que você nunca esteve sozinha em nenhum momento. E você nunca mais vai se sentir sozinha na sua vida. Isso quem tá dizendo não sou eu. São os quase 24 milhões de seguidores que você tem nas redes sociais, Antonella. Pô, vai tomar no cu. E aí, vamos lá, galera. Vem ela. Ela, né? A Liz Macedo. Porque ela tem que ter voz nessa história, né? Ela tem que ter. Vamos ver, velho. O que a Liz Macedo vai trazer pra gente. Vocês estão. Eu acho que as coisas fugiram O que aconteceu? O que tá no... um pouquinho do controle, então eu queria vir aqui conversar com vocês. Eu sempre fui muito aberta aqui nos meus vídeos e eu sempre falei sobre muitos assuntos. Então o que eu peço pra vocês é que vocês estejam abertos pra ouvir o meu lado da história. Porque cada história tem mais. Claro. Liz, eu tô aqui pra escutar a verdade. Beleza? Não é história A ou história B. Eu quero a verdade, Liz. Então vamos lá. A vida, a gente vai ter desentendimento com várias pessoas. A gente não é obrigado a gostar de ninguém, mas a gente é obrigado a deixar as coisas resolvidas. E às vezes é importante a gente deixar o nosso orgulho de lado. Então, no último desentendimento que eu tive com a Antonella, na situação do podcast, eu pedi desculpa pra ela, mas eu também Podcasts. Eu escutei ela falar um podcasts. Ou será que esse é o nome do podcast que ela foi? Enfim. Segue o jogo. falei pra internet. Eu falei pra vocês não atacarem ela. Eu já tinha visto a Antonella depois dessa situação e o clima ficou completamente normal. Quando a gente chegou no squad, eu falei com ela. É o nome? Ah, tá. O que aconteceu? A gente optou, ambas as partes, por não conversar. Pra quem não sabe, toda essa situação aconteceu no squad. Foi uma viagem que a gente fez com vários influenciadores. E não foi a primeira vez. Isso aí eu já tô sabendo, o Liz Macedo, mas conta da tua versão. Então tinha muita gente ali que eu já conhecia, gente que era amiga, mas também tinham pessoas que eu ainda não conhecia, pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer ali. Então eu optei por gravar com pessoas que tinham a mesma vibe que eu, que estavam pensando igual a mim, e pessoas que estavam na mesma vibe durante a viagem. E assim, gente, se mais pessoas, não cabe a mim falar sobre os outros, cabe a mim falar sobre mim. Então assim, gente, eu e a Antonella, a gente já viu situações juntas, a gente já conversou sobre diversas coisas, mas o mais importante nesse momento não é ela querer ou não ser minha amiga, é a gente ser pessoas profissionais, porque querendo ou não, a internet é nossa profissão, e a gente tem que ter responsabilidade sobre as coisas que a gente posta. Já tiveram diversas situações que eu vim aqui e eu defendi a Antonella, e eu não entendo porque nessa oportunidade ela preferiu ficar quieta. Eu só queria terminar esse vídeo dizendo assim, Antonella, se for qualquer situação que pra você está desconfortável, se você não está feliz, eu estou disposta a conversar sobre isso. Eu estou aqui aberta a conversar. Mas reforçar pra vocês, gente, na vida nunca vão existir vítimas e vilões. Existem ações que geram reações. Eu também acho legal mostrar pra vocês, gente, o grupo do squad. Como vocês podem ver aqui, ele tem 35 membros. Opa, ela vai vir com provas. Eles têm mais membros dos que de fato estavam presentes ali na viagem. E do que se tratava esse grupo? Esse grupo não era só da parte de fato profissional, não era só da parte trabalhos. Eles mandavam pra gente a programação do dia, tipo assim, lugares que a gente ia, se a gente precisava marcar alguém, eles perguntavam o que a gente tava achando da viagem. Mas também, depois da gente ter feito a programação do dia, sempre aconteciam resenhinhas ali no quarto, que a gente ficava nos quartos, e era ali desse grupo que a gente definia isso. Então, não chamavam apenas um grupo de influenciadores, chamavam todos os influenciadores que estavam presentes ali, e não só eles, também a equipe. E aí, tô mostrando pra vocês que a gente também tinha um segundo grupo, gente. Esse aqui é o grupo que a gente dava pra principalmente determinar o que a gente ia fazer no tempo livre e o que a gente ia fazer à noite. E a própria descrição do grupo eram os quartos em que a gente sempre estava. Ou a gente tava no 206, ou no 221, ou no 312. Por que a Duda tem um quarto só pra ela, mano? Pô, desculpa, se eu tô no sonho mágico lá, eu iria questionar. Todo mundo tá tendo que dividir quarto, a Duda sozinha. Por que eu não posso ficar sozinho? Hein, Duda? Eu, hein? Porra. 312. Nas conversas, a gente tinha principalmente isso. Gente, venham, onde vocês estão. E aí a gente falava pra todo mundo se reunir. E aí era da escolha das pessoas, delas irem ou não. Mas tava o tempo inteiro todo mundo sendo convidado para as coisas. E da mesma forma que o primeiro squad foi totalmente pensado em cada um. E foi algo muito legal e muito organizado. O segundo squad também foi isso. E vai das pessoas se entregarem a esses projetos e se esforçarem para esses projetos. O que eu não acho que faz sentido é você colocar o primeiro squad como algo muito incrível e o segundo como algo horrível. Porque isso não aconteceu. Não tiveram mudanças, não teve falta de organização. Mas isso não dependeu da viagem em si. E sim da forma que cada um se entregou pra esse projeto. Eu me entreguei e eu dei meu máximo. Mas tiveram pessoas que optaram por ficar no seu canto. E isso não é errado. O que eu não acho legal é você querer criar uma situação que não existiu. Ser excluída por alguém ou por um grupo, gente, é difícil. Cara, a Liz Macedo veio a público aqui basicamente falar o seguinte. Faltou vontade pra Antonella. Foi isso que ela falou. Faltou vontade. Ela não se enturmou porque ela não quis. Foi isso que ela falou. Papo reto, shape, eu tava querendo fazer mesmo, mano.
Faltou vontade. Foi o NT, nem tentou. E aqui vem ela. A mãe de Liz Macedo, que creio eu que se chama Vanessa, né? Vanessa, que foi a moça que não quis abraçar a Antonella, né? Até onde eu tenho entendido é isso. Vamos ver o que a Vanessa tem pra falar. Não, tá tendo que as mães das crianças fazer pronunciamento, né? Vamos lá. Gente, eu já vi marketing sendo usado das melhores maneiras possíveis, mas essa me surpreendeu. 7 segundos ela já alfinetou. Toma. 7 segundos já alfinetou. 7 segundos. É uma narrativa construída detalhadamente, estrategicamente, para criar uma mocinha e um vilão. Puta que pariu, Vanessa. Calma. Calma, Vanessa. Calma. Vamos lá, gente. O combinado aqui nessa rede não é que adulto não se mete em treta de adolescente. Pelo menos é o que eu tinha pra mim, certo? Porém, eu não posso obrigar que minha filha tenha amizade com pessoas que não compartilham das mesmas atitudes que ela. E, por sua vez, ela resolve simplesmente não conversar com essas pessoas. E sobre isso eu não tenho poder. Ela tem que fazer o trabalho dela, respeitosamente, como colegas de trabalho. Uma coisa é amigo, outra coisa é colega de trabalho da internet. Enfim, o que eu pude ver durante esses 5 dias. Chegamos na viagem e, num grupo de 28 pessoas, 4 pessoas não estavam falando com uma pessoa. E logo no primeiro dia, acontece exatamente o mesmo comportamento que essas 4 pessoas não gostam, acontece com uma 5 pessoa. Então, de 28 pessoas, 5 pessoas não queriam conviver com essa. Somente 5, sobram outras 23, certo? E foi isso que foi feito. Teve vídeos com todas as outras 20 e poucas pessoas. Teve vídeos, vocês podem ver, pelo acompanhamento dos vídeos do Squad nesses dias, que foi gravado com várias pessoas. Então, assim, somente 5 pessoas não estavam falando com uma, certo? Mas, a partir daí, se cria uma narrativa, se cria uma estratégia de isolamento, se cria uma estratégia de estar... Ué, Vanessa, mas aí já não bate um pouco o que foi dito. Foi dito que não houve exclusão. Correto? Foi dito que não houve exclusão. O que a Vanessa tá falando aqui é que houve. Que 5 pessoas não queriam falar com uma. Tem exclusão, então, Vanessa. Então tem exclusão. Não tem como falar que não tem exclusão. Tem exclusão. E aí? E agora? distante. Se cria uma estratégia de deitar na mesa cada vez que eu tenho um outro vídeo sendo gravado. E eu, adulta que sou, estava ali, por perto. Ofereci meu carregador, ajudei a tomar cuidado para descer do ônibus quando a gente tava... Porra, Vanessa. Obrigado também, Vanessa, por ter ajudado a descer do ônibus emprestado do carregador. Eu não sei o que fariam sentir na viagem, Vanessa. Graças a Deus tu tava lá, Vanessa. Graças a Deus. Numa via perigosa, chamei para as fotos quando todo mundo precisava tirar fotos no grupo e que, coincidentemente, a pessoa estava indo embora. Vem pra cá, vem tirar foto com todo mundo. Foi esse o meu comportamento de adulta nos últimos 5 dias. Mas no último dia, na hora de ir embora, se solta um pronunciamento dizendo o quanto foi vitimizado, o quanto foi sofrido pra estar lá. Aí, gente, eu fico pensando assim, cada um cria seu filho da maneira que acha conveniente, né? Mas eu fico pensando assim, se desde quinta-feira, que foi o dia que aconteceu o episódio com a Duda, se desde quinta-feira a pessoa em questão estava se sentindo excluída, por que um responsável não foi resgatá-la? Porque eu, se fosse isso com a minha filha, se minha filha estivesse passando por qualquer problema, que fizesse com que ela estivesse sofrendo, que tivesse uma... tá passando por qualquer situação ruim, como eu já fiz, eu ia buscar ela. Imediatamente, eu ia de carro, de ônibus, de helicóptero, de jegue, mas eu ia buscar minha filha. Eu jamais deixaria minha filha sofrer. Vanessa, vamos lá. Primeiro, tu acabou de falar que cada um cria o seu filho do jeito que quer. A Antonella tava lá trabalhando, Vanessa. Ela estava lá trabalhando, Vanessa. Ela vai passar por cima da dificuldade. É trabalho. Tem dificuldades no trabalho. Então, porra, ô Vanessa, tu não pode simplesmente falar... Ah, ia buscar... Não. Perfeito, Não, Vanessa. perfeito. Mister, tá Oi. claro aqui pra mim. Pra mim aqui tá claro. Eu já trabalhei com diversos grupos e eu consigo ver esse grupo aí no futebol. Consigo também. Liz Macedo, Lionel Messi, Antonella, o Mbappé em ascensão aí com a mãe defendendo, empresária. E a outra é o Neymar. Tá claro, tá claro. É algo assim. Me parece que é algo por aí mesmo, velho. A análise é mais ou menos essa daí mesmo. Por conta de engajamento. Eu jamais deixaria um dos meus filhos sofrerem por conta de aumento de número de seguidores. E vem a denúncia da Vanessa aqui. A Vanessa tá claramente aqui denunciando que a família não quis interferir porque viu no sofrimento da filha uma oportunidade. Não fui eu que falei, quem tá falando é a Vanessa. Tá? Quem tá falando é a Vanessa, não fui eu que falei. E isso é, no mínimo, algo ousado de se falar. Tá? No mínimo, algo ousado de se falar. E depois de tudo isso construído estrategicamente, minuciosamente, fez com que a internet achasse que a minha filha tinha o poder de falar para as outras 20 e poucas pessoas não interaja com uma pessoa em questão, e que isso não aconteceu em momento algum, somente 5 pessoas não estavam falando com a pessoa, isso vale a pena relembrar, nós estamos indo embora, nos despedindo, e a pessoa vem me abraçar, e eu vou abraçar alguém que tá fazendo minha filha sofrer, me desculpa, eu sou adulta, mas eu não tenho sangue de barriga.
Não, mas Vanessa, calma, Vanessa. Como é que a Antonella estaria fazendo a sua filha sofrer se estão excluindo a Antonella naquele momento? Tua filha estava vivendo normal na viagem. Eu não tô conseguindo entender como é que essa narrativa foi invertida aqui agora, Vanessa. Eu não consegui entender. Eu não consegui entender, tá ligado? Desculpa, eu não consegui entender não. Barata. Eu fui acolhedora e respeitosa durante 5 dias. Mas eu não sou obrigada a abraçar alguém que, com maldade, está fazendo com que a internet inteira se volte contra minha filha. O que eu acho mais triste de tudo isso é, assim, os pais não conhecerem os filhos que têm. Não saberem o tipo de comportamento, atitude, o tipo de coisa que leva a outras atitudes anteriores, enfim. Então, assim, a gente não conhecer a essência dos nossos filhos, eu acho que tá aí o grande erro de que isso se perpetue, sabe? E que os filhos fiquem excluídos em todos os ambientes em que vão. Eu não vou passar pano pra minha filha. Quando ela estiver errada, vocês podem ter certeza que eu vou arrepender como eu já arrependi em um tópico dessa situação. Vanessa, me parece até o momento que tu tá passando pano pra sua filha, assim. Mas eu ainda posso estar errado, porque eu não vi a treta inteira. Mas até o momento me parece que tu tá um pouco sim, mas tudo bem. Toda que vocês imaginam qual é. E agora sim, como futura profissional da psicologia, o que eu pude ver nesses dias, e isso eu Meu Deus, essa frase assusta. consigo fazer uma leitura observatória. E o que eu pude perceber foi assim, um adolescente que com comportamentos repetitivos pede socorro de coisas que estão lhe faltando. Isso a gente não sabe o que é. E a nítida representação de um papel em busca de engajamento. E quando o objetivo é like, engajamento, ganhar seguidores, a vítima sempre vai encontrar vilões. Pelo amor de Deus, Vanessa, pelo amor de Deus, tu só piorou pra tua filha com esse pronunciamento, velho. Puta que pariu. E vem ela, galera, a senhora Huck, filha. A filha do namorado do Luciano Huck. A Duda, que tava sozinha no quarto. Lembrando, né? Lembrando que a Duda tava sozinha no quarto. Vamos lá, velho. Duda, não fala muito rápido, por favor. Oi, gente, tô aqui pra dar o meu pronunciamento sobre toda essa situação que vocês estão sabendo bem. Tudo começou no primeiro dia de viagem, tava tudo bem, até o meu namorado me mandar um print de que a Antonella Braga tinha pedido pra solicitar o Dix dele com o Dix dela. Eu falei filha do namorado do Luciano Huck? Não, namorada do filho do namorada do filho do Luciano Huck, cara. Era isso que eu queria falar. Namorada do filho do Luciano Huck, velho. Pra quem não sabe, Dix é uma conta privada, não é o seu normal. O meu namorado... Pô, mano, Duda, muito obrigado por responder, mas se tu tivesse postado, a gente pudesse ter visto esse vídeo uns 15 minutos atrás, tu teria respondido a minha pergunta, mas obrigado por trazer igual, agora a gente tem certeza. Pra quem não sabe, já é uma pessoa reservada. Então o Instagram normal dele já é privado. Imagina o Dix. O Dix é só pra melhores amigos, pra você postar intimidade, coisas que você não postaria no Instagram normal. Eles não são amigos, eles não são do mesmo ciclo de pessoas, eles não convivem, eles nunca nem se viram. E tá aqui o print que o meu namorado me mandou. Antoconha, pra quem não sabia, essa Antoconha é o Dix da Antonella pedindo pra seguir o Dix do meu namorado. E não, meu namorado nem... Mano, não tem como ter um nome pior do que Dix, cara. Não tem como. Não tem como ter um nome pior do que esse, cara. Pelo amor de Deus. Não é nenhum Cauã Raymond da vida. Não é como se ela estivesse pedindo pra seguir o Cauã Raymond, porque o Instagram do Cauã Raymond é aberto a qualquer pessoa seguir. Se eu quiser seguir, se ela quiser seguir, qualquer pessoa pode. O do meu namorado, não. Então ela não tem essa intimidade pra pedir pra seguir o Dix dele. Tanto é que o meu namorado veio me mandar esse print achando completamente estranha a situação. Por que a Antonella está pedindo pra seguir o meu Dix? Porque no nosso relacionamento não é assim que funciona. Eu poderia... Eu concordo um pouco com a Duda aqui, tá? Eu concordo um pouco com a Duda aqui. Tá ligado? Eu não vou mentir. Se ela tivesse seguido o Instagram famoso do menino, tudo bem, né? Tudo bem. Mas é feito só pra pessoas próximas, né? E aí, tá ligado? Eu consigo ver da merda nisso. Eu não acho que ela tá errada, não, a Duda. Não acho que a Duda tá errada desse questionamento, não. Não acho. Não acho que ela tá errada, não. Não acho que ela tá errada, não. Eu passo o pano pra Antonella, mas concordo com a Duda? É, o cara tem 2 perfil privado. Pô, papo reto. Pô, gente, perfil privado no Instagram vai se fuder também, cara. Puta que pariu. Eu também não consigo entender qual a moral de ter uma conta secundária, privada, se tu pode usar os melhores amigos do Instagram e postar coisa lá só pros teus melhores amigos. Por que tu tem uma segunda conta? Eu não consigo entender, mano. A função dos melhores amigos é literalmente essa. Por que tem uma conta privada, cara? Não consigo entender essa porra, velho. Talvez eu sou muito novo, muito velho, não sei, velho. Enfim, vamos lá, Duda, continua aí. Teria até relevado essa situação, mas eu já soube de situações que a Antonella desrespeitou no relacionamento de outras meninas, então eu precisei me posicionar sobre. E eu decidi ir lá falar com a Antonella. Eu fiquei sabendo dessa notícia quando a gente tava na rua, eu esperei todo mundo chegar no hotel. Perfeito. Spider, eu não aguento mais ficar falando dessa porra aí. Dix não dá. A porra do filho do Luciano Huck tem a porra do Dix, é inadmissível. Porra do garoto tem a porra do Dix, não dá, não dá, não dá. Bagulho de viado. Porra, só garota tem dele, só garota tem Dix. Caralho, é o filho do Luciano, ninguém quer saber da vida dele. É,
Fui no quarto da Antonella, bati na porta e chamei ela pra conversar. Eu vi que tinha muitas meninas lá, então eu preferi chamar ela no corredor pra conversar diretamente com ela sobre isso. Pra que não virasse essa fofoca toda aí, que todo mundo agora já tá Ok. sabendo. O corredor é um espaço público. Eu não gritei, não coagi elas em nenhum momento. Se eu tivesse gritado, o mínimo que as amigas do quarto dela deveriam ter feito é interrompido a situação, né? Porque eu faria isso com as minhas amigas. Então não ouvi isso, porque eu não levantei o tom de voz pra ela. Eu não xinguei ela de nada e não falei nada assim agressivo. Eu só literalmente fui tirar satisfação da situação que tinha acontecido. E ela literalmente só olhou na minha cara e falou: estou errada, me desculpa. E eu falei: melhore. E a partir Gente. Melhore é muito forte, né? dessa situação, eu preferi não ficar muito junto com ela, porque não combinava com o estilo de pessoa que eu quero perto de mim, sabe? Tinha acontecido essa situação comigo e com outras pessoas. Então eu preferi ficar junto na viagem com pessoas que eu me identifico mais, e não Antonella. E no vídeo dela, ela falou que eu fiquei do lado das maiores e que eu era interesseira de me aproximar dessas pessoas. Sendo que assim, gente, eu fui na viagem sendo uma das menos seguidas de lá. E pra mim tá tudo bem, tá todo mundo crescendo, a gente tá no mesmo meio. E não é essa a questão. Qualquer pessoa que me aproximasse lá, Ela não precisa ser interesseira com amigas no momento que ela namora o filho do Luciano Huck já, né? Tipo assim, porra, nada a ver essa porra aí também. Não quer dizer que ela é interesseira também. Pô, pelo amor de Deus, cara. Todo mundo é famoso lá também, cara. ia ser maior do que eu, e tá tudo bem, eu não vejo nenhum problema nisso. Ela falou que eu me aproximei das maiores. Não é assim, todo mundo é maior do que eu. E a gente tem que ficar do lado de quem a gente se sente bem, e a gente tem que se sentir feliz e confortável. E eu me posicionei dessa forma, e espero que vocês entendam o meu lado da situação. E é isso. Beijo. Duda, eu acho que tu tá correta, Duda. Dito isso, eu acho que a Antonella também tá correta ao mesmo tempo. Então, eu não sei também. A gente vai descobrir. A gente vai descobrir ainda. Mas a Duda não tá errada não, tá? E vem Eu aqui... vim falar do assunto que tá... Eu não sei o que esse cara vai acrescentar na história, tá? Eu não sei o que esse cara vai acrescentar na história, mano. Mas vamos ver o que ele vai falar aqui, velho. Esse aqui é o Cauã Souza, o namorado da Júlia Pimentel. Júlia Pimentel, quem não lembra, é essa menina aqui, ó. Que foi a primeira a falar sobre a briga que aconteceu lá no Squad, beleza? A gente tá indo aos poucos aqui. Vamos ver, velho. Não tem nada a ver com o Renato esse cara, rapaziada. Tá todo mundo pedindo pra eu falar. Eu não gosto dessas confusões, eu não gosto dessas brigas, então espero que não tenha que falar muito. Quero começar falando que não valida nada que ela tá sentindo, nada que a família dela acha, nada que a família dela tá falando. Eles estão... Calma aí. Tu fala um pouco mais rápido, meu patrão. O vídeo não é tão longo. comentando bastante na internet. Por mais que eu não concorde com o que tá sendo dito, eu tenho família, eu tenho irmã, eu tenho mãe. Se fosse minha irmã numa situação dessas, independente do motivo, eu estaria muito puto também. Provavelmente estaria falando muito. Então eu entendo, por mais que eu não concorde. Cara, o primeiro squad foi sensacional, foi uma viagem incrível, fiz amizade com todo mundo. Essa pessoa que vocês sabem quem é, inclusive, fiz amizade com ela, achei uma pessoa incrível do cara. Do mesmo jeito que eu fiz amizade com ela, fiz amizade com todas as outras meninas, com todos os outros moleques. Eu só conhecia duas pessoas, então assim, conhecia todo mundo igualmente. Acabou que rolou uma situação que eu e a Júlia a gente desentendeu e a gente ficou um dia e meio sem se falar. E nesse dia, essa pessoa resolveu fazer um comentário de: será que se eu pegar o Cauã, a Júlia descobre? Mano, Ô, Cauã, vai tomar no cu também, viado. Fala o nome da porra da pessoa, vai ficar no vocês sabem quem. Então fala, filha da puta. Porra, pelo amor de Deus, tá ligado, cara? Vai ficar nessa porra aí de, você sabe quem, não sei o quê. Cacete, porra, caralho. na internet não tava muito exposto a minha relação com a Júlia, mas pra quem tava lá, pra quem era próximo da gente, sabia muito bem o que tava acontecendo. Então pra internet não tava claro, mas pra quem tava lá, tava assim, a gente falava abertamente sobre isso. Só que depois disso foram perguntar pra ela, tipo, por que você falou isso? E ao invés dela só falar, ok, falei merda, desculpa, ela quis se justificar falando que eu dava a entender isso, que eu estava correspondendo, que eu tava... deixando claro pra todos que eu só tava esperando uma atitude dela. E, mano, não, cara, assistam os vídeos. Antes de eu saber que ela tava falando isso por aí, sempre que ela me chamava pra gravar num banheiro só nós dois, ou num quarto que ia estar vazio, eu sempre chamava alguém pra ir comigo. Todo vídeo... Chamava pra gravar num banheiro? Gente, que é isso, galera? Gravar no banheiro só nós dois? Pelo amor de Deus, cara. Calma aí, rapaziada. De ambiente fechado, nunca estamos a sós. Tá um vídeo aqui no banheiro eu e ela, tem um cara junto. Tá um vídeo aqui, uma foto na porta, tem alguém ali atrás. Porque eu sempre chamava o Matheus, o namorado da Laura, sempre tava perto de mim. Falava toda hora pra ele: irmão, vamos comigo pra não deixar sozinho? Porque eu não queria deixar nada entender pra ninguém, Então eu nem tava sabendo que tava rolando isso ainda. A Júlia já tava meio de cara fechada e eu não sabia o que tava acontecendo. Eu só tava fazendo isso porque eu não queria dar nada a entender pra não dar brecha pra nada desse tipo de comentários. Cara, e quando eu fiquei sabendo disso depois da viagem, eu fiquei, porra, muito chateado. Porque, tipo assim, ela falou uma coisa, ok, errou, a gente erra, mas tá tudo certo. Mas ao invés dela falar, ok, errei, falei merda, ela tentou se justificar jogando a culpa pra mim. Sendo que eu tratei ela bem, mano, eu achei ela uma menina muito gente boa, assim como todas as outras. E aí, tipo, ela tentou criar um negócio que não tinha, porque quem tava lá viu o que tava acontecendo. E eu fiquei, mano, muito chateado mesmo. E, porra, apesar de tá muito... Eu não excluí ninguém nessa viagem, tanto que os moleques do meu quarto estavam interagindo com ela toda hora, ia lá no quarto, ela vinha, gravava os dois juntos, e, tipo assim, eu não tenho nada a ver com isso, por mim que se dê bem os dois, a viagem fica até mais leve. Mas pra mim, não me convém gravar com uma pessoa e ficar, tipo, insistindo numa amizade com uma pessoa que fez isso. E em nenhum momento chegou, tipo, não, vamos conversar, pô, aconteceu isso, foi isso, desculpa, aconteceu essa situação. Não teve, vocês vão me perdoar, eu não acho que eu sou obrigado a forçar esse tipo de relação pra acontecer alguma coisa. Mas eu não destratei ninguém, cumprimentei normal, tava inserido em todos os grupos que a gente conversava sobre o que a gente ia fazer, onde é que a gente ia agora. Mano, eu acho que é isso, eu não quero ter que voltar aqui, cara, eu tô pronto pra jogar bola depois de uns meses sem, então... Obrigado, espero não ter que falar mais sobre isso, e é isso. Calma, nada contra ti, mas sinceramente... Pô, que foda-se, ele não acrescentou em nada pra mim isso aqui, viu, velho? Mas boa sorte na tua vida aí, Cauã. Tamo junto. Vamos lá. Pronunciamento. Resposta de Júlia Pimentel a Antonella Braga. Quem não lembra da Júlia Pimentel é a namorada do Cauã. Sempre bom lembrar dos personagens aí, beleza? Final dessa história. Eu acho que quando você faz um pronunciamento na internet, o seu pronunciamento tem que ter informações verdadeiras. E foi exatamente assim, em cima de fatos, que eu fiz o meu pronunciamento. E essa briga toda vai ficar... Aparentemente ela apagou o pronunciamento.
Ah, e ela falou, ela fez, aí outra fala, ah, eu não fiz nada, eu não falei, porque é literalmente a minha palavra contra a dela. Mas eu acho que a palavra dela não tá sendo 100% honesta com vocês. Deu aquele bafafá todo e ela não me pediu desculpa. Ela disse que era brincadeira, mas nunca veio me pedir desculpa. Tipo, eu tô te falando isso porque eu realmente acho que nossa relação seja ali na internet, sabe? Eu não acho que nossa relação seja, tipo, amiga de internet, nem nada, mas agora que a gente tá junto, então eu realmente tô falando pra você, tô pedindo desculpa de coração, né? Porque às vezes uma brincadeira não é entendida, assim. E tá tudo bem, tipo, desculpa. E se você tiver algum problema, você pode falar comigo. E em relação ao Aparentemente ela pediu desculpa, velho. Aparentemente ela pediu desculpa e de coração. Não foi qualquer. Ela falou desculpa de coração. Cauã, eu não quero voltar nesse assunto, porque tudo que eu tinha pra falar eu já falei no meu pronunciamento, mas é só vocês voltarem nos vídeos, verem as olhadas, verem tudo. Eu não preciso falar porque é autoexplicativo. Mas eu, Júlia, não tenho problema algum em sentar pra conversar com uma pessoa e admitir os meus erros. Na última treta que teve, eu vi os dois lados da história, eu tive empatia, eu consegui me colocar no lugar dela, eu consegui ver o lado da história dela, então eu fui conversar com ela, pedir desculpa, porque ela pode ter entendido de uma outra forma que não foi a minha intenção na hora. Pedi desculpa sim, conversei com ela sim, e tudo ficou resolvido. Esse é o caráter da Júlia. Eu pedi desculpa, então não cabe a ela vir falar que eu não pedi desculpa, sendo que eu me resolvi. E assim como eu fiz isso, eu acho que também cabia a ela fazer isso. Como a mesma falou, ela não fez questão de vir conversar com a gente, também falei pra vocês, ela falou que não tinha o que conversar com a gente. E é isso, tudo bem. Eu não sou obrigada a ficar perto de uma pessoa que não faz questão de se resolver comigo. Porque na minha vez, eu fiz questão de me resolver com ela. E é isso, eu sei da minha verdade, eu sei o que aconteceu. Outras situações inclusas no vídeo que não me envolvem, outras pessoas vão vir aqui na internet falar o que realmente aconteceu. Mas é isso, o pronunciamento precisa conter fatos, o meu pronunciamento contém fatos, e é isso aí. E também tem muita gente comentando, briga por causa de ficante, briga por causa de macho. Não é sobre o macho, e sim sobre o respeito em quem diz ser sua amiga. E é isso, a verdade é essa, os meus motivos são esses, o motivo com outras pessoas, eu, Júlia, não tenho nada a ver com isso, mas o meu motivo foi esse, eu não gostei da situação que aconteceu comigo. E sinceramente, gente, não quero me preocupar, eu decidi há 1 hora atrás que eu ia pra Miami amanhã, eu comprei a passagem, tem Haha, Júlia, pô. Pô, desculpa, velho. Acontece isso direto comigo também. Ontem mesmo eu tava falando pra minha mãe, por que a gente não vai pra Miami agora no fim de semana? Moleque, isso acontece direto. Eu odeio quando me incomodam também, mano. Eu odeio, Júlia. Odeio quando isso acontece, mano. De verdade, cara. Eu te entendo pra cacete, mano. Porque é muito ruim, cara. Muito ruim, mano. 1 hora. E é isso, eu vou arrumar minha mala agora. Eu não quero saber de estresse, eu quero aproveitar minha vida com os meus amigos de verdade que estão do meu lado, que fazem questão da minha amizade. É isso. Beijo, amo vocês e acompanhem meu conteúdo que eu vou amanhã pra Miami, velho. Cara, dito isso, se eu sou uma menina, tá? E eu namoro um cara, e uma outra menina fica chamando meu namorado pra ir no banheiro, gravar vídeo, cara, eu não vou gostar muito não, penso eu, tá ligado? Assim, não me parece algo legal, tá? Não me parece algo legal. Não dá pra entender legal. Vamos lá. Nomes como Lucas Rangel e Rezende partiram em defesa de Júlia. Lucas Rangel. Pior pra mim é a outra se isentar e não vir de cara limpa, comentar dos ocorridos que ela mesma causou e fez por trás. Agora talvez é hora dela sumir também. Inclusive por mim, a Duda vinha e contava o que a tal fez com ela. Comentou o olhinho. Até porque essa história tem muitos lados e muitas testemunhas. Estou com vocês, meninas. Sei bem o que é gente maldosa e manipulação. Lucas Rangel. E vem ele, Rezende. Quem te conhece mesmo sabe a pessoa incrível e sincera que você é. Fica tranquila. Tá. Ah não, senhora mãe da Antonella. 10? 10? Até empatar? E a mãe da Antonella veio aqui responder a mãe da Liz Macedo, né? Que é a Vanessa, né? Eu vim aqui falar sobre elementos básicos que, ao meu ver, não precisariam ser falados, haja vista que são básicos. Cara, é impressionante como assim... Sabe quando tu consegue ver que uma pessoa é muito milionária? A Natália Braga aqui, tá ligado? É isso aí. Dá pra ver que ela é milionária, assim. Ela exala ser rica. É inacreditável. Porém, claramente, algumas pessoas ou não têm conhecimento sobre eles, ou se esqueceram sobre os mesmos. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar muito claro que esse é um papo de adulto. Então, se você, adolescente ou criança, estiver aqui, eu gostaria muito que você deixasse essa sala. Porque aqui é... A galera do chat que é adolescente ou criança, por favor. Na verdade, é um papo... É adulto aqui. Então eu não posso participar. Eu preciso lembrar, talvez relembrar algumas pessoas, que o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente... ECA? Ele fala que todo e qualquer adulto... Pegou a caneta. Tem o dever de Pegou a caneta. proteger, promover e garantir o bem-estar físico e emocional de crianças e adolescentes. Da mesma maneira que isso inclui... Presta bastante atenção. Que isso inclui a proteção contra todas as formas de negligência. Tá. Nos últimos dias, o ECA ele foi amplamente e totalmente desrespeitado por uma senhora, mãe Mãe. e mulher para com a minha filha, Antonella. Vocês não me verão falar aqui sobre nenhum adolescente. Eu me recuso a fazer. Ok. Isso é básico pra mim
eu não vou abordar e falar sobre nenhum adolescente aqui. Apenas sobre adultos. E se eu A Natália é advogada, claro, galera? me referindo a Antonella e Davi, a criança, porque sobre eles eu tenho ampla liberação para fazer. E uma senhora, nos últimos dias, se esqueceu que todo adulto deve garantir a proteção e promover o bem-estar físico e emocional de crianças e adolescentes. Por quê? Porque esta senhora falou publicamente que Antonella, minha filha, premeditou situações, que Falou Antonella mesmo. foi maldosa, que Antonella Falou agiu mesmo. pensadamente, Falou que Antonella mesmo. articulou situações, É verdade, Natália. e que Antonella Falou. só visa marketing, likes, mídias e etc. Falou tudo isso mesmo. Ou seja, esta senhora não promoveu o bem-estar da minha filha Antonella. E além Não disso, ela promoveu. negligenciou o bem-estar da minha filha. É Haja verdade. vista que esta senhora não se preocupou em acender um fósforo em uma poça de gasolina. Quando a gente fala de adolescência, a gente fala de tudo muito. É tudo muito. É muito amor, eu me amo, eu não gosto mais de mim. É tudo exagerado dentro dos adolescentes. E é perigoso tal atitude que essa senhora tomou. Por quê? Porque Concordo. ela não estava falando de um adulto, ela estava falando de uma criança. Concordo, que por Natália. mais equilibrada, que por mais responsável que seja, é uma criança. Concordo, Obrigado Natália, pela concordo. Essa senhora, quando esteve presencial com a Antonella, no último dia do squad, tomou uma atitude que, ao meu ver, ela é 100% inacreditável. A minha filha, diante de tudo que estava acontecendo lá no squad, na situação toda, ela foi aconselhada por mim, sua mãe, que mesmo diante de toda aquela situação, que ela se despedisse das pessoas. Eu aconselhei, falei, filha, se despede de todo mundo, mesmo daqueles, né, que não foram legais com você, se despeça, sabe, seja educada com todos eles. E ela muito cordial, como sempre, ela aceitou e falou, tá bom, mamãe. E assim ela o fez. Até que ela chegou até essa senhora, uma mulher adulta e mãe. Quando ela foi se despedir dessa senhora, ela virou pra minha filha e disse, não, eu não consigo te abraçar, não, olha, me desculpa, mas eu não consigo. Antonella, minha filha, uma criança, uma adolescente, foi até um adulto para se despedir e doar carinho, e naquele momento a minha filha foi recusada. Você que me assiste, que é mãe, como você ficaria se isso acontecesse com seu filho? Como Eu não você sou ficaria? mãe, mas eu ficaria Às chateado. vezes, se vocês vão concordar comigo, que nossos filhos estão em algum lugar, e alguém fala assim, a mãe do fulano vai falar, ai, que ótimo. A gente sente conforto, a gente sente, né, assim, acolhimento, porque a gente precisa ter uma mãe, né, que ótimo. Isso não aconteceu com a minha filha. Lá estava uma Doar mãe, carinho é loucura. lá estava uma adulta, que a adulta negligenciou a minha filha. Não promoveu a proteção pra minha filha. Não promoveu o bem-estar da minha filha. E a minha filha de 15 anos teve uma atitude muito mais louvável que a dela. Interessante isso, né? Sabe por quê? Porque a gente tá falando de bases, a gente tá falando de conceitos básicos sobre a vida, que se chama Cara, respeito. ao mesmo tempo, Natália, eu concordo com quase tudo que tu tá falando, mas ao mesmo tempo, Natália, tu tá falando como se a mãe da Liz tivesse dado um soco na cara da tua filha e jogado ela no chão. Calma também. Eu só não quis se despedir. Tá ligado? Mas assim, tu tá com a razão. Ô, Natália, sobre a Vanessa. Tu tá com a razão. Mas calma. Tá ligado? Que se chama respeito. Valeu, Criança, Titã, tamo adolescente, junto. eles terem crise, eles terem atritos, é problema deles. Por isso que eu não me meto e não vou falar de adolescentes. Mas um adulto, uma mãe, falar de uma adolescente e tomar tal atitude perante uma adolescente é inaceitável. Vocês Concordo. É inaceitável. Inaceitável pra mim. Além disso, Mano, eu quero é deixar inaceitável, claro mas não ficou claro. A Antonella viajou a trabalho. Era uma viagem de trabalho pensada e planejada meses antes. Isso eu convocados, falei, isso eu entregas falei. e etc. E durante toda a situação, mesmo, diante de tudo, a Antonella foi firme. Ela foi firme. Eu estava ali ao lado dela o tempo todo e falando, filha, mantém-se firme. E ela firme. Concordo, Natália. Eu falei quando tava vendo o vídeo da Vanessa. Era trabalho. A Antonella precisava ser forte. Precisava ser forte. Dificuldades todo mundo vai ter, Natália. Assim como tua filha tá tendo. Mas é trabalho. Tem que continuar. Fazendo e concluindo todas as entregas que ela precisava fazer. O que eu mais quero como mãe é que meus filhos não precisem de mim. Você vai entender, você que é mãe. Eu quero que eles sejam independentes emocionalmente, psicologicamente, financeiramente. Que eles não precisem de mim. E que eles voltem pra mim, porque eles querem voltar. Mas não porque eles precisam de mim. A gente tem aqui em casa, aqui na nossa casa, o trabalho como algo muito valorizado. Muito valorizado. E ver a minha filha tão nova, conquistando, correndo atrás, criando tudo que ela precisa criar, com tanto afinco, dedicação. Claro, eu tô do lado dela, eu estou sempre com ela, criando tudo, planejando, estrategicamente e tudo mais. Mas ela tá ali, ela que tá ali, entregando. E ver ela viver isso tudo ali de entrega, de trabalho, é muito lindo pra mim. Então a Antonella tava lá entregando, cumprindo o trabalho dela. E eu não tenho Antonella dentro da vida de uma redoma de cristal, que num momento eu vou lá e pego, ai, sai daí, vem aqui. Não! Vamos lidar com as situações são difíceis, a vida não é fácil. E as coisas acontecem, ela estava em insegurança física? Não. Se ela estivesse violando alguma coisa física dela, meu Deus, seria o que fosse, ela estaria fora de lá. Só que, ali, Antonella estava trabalhando, tinha entregas de trabalho, e ela o fez. E eu tenho muito orgulho disso. A nossa vida, tudo que vocês veem aí, né, a gente mora numa cidade linda, numa casa grande, de frente pro mar, ela é criada por aqui, ó, através dessas mãos. E do sangue que corre aqui, dessa veia. Eu sou mãe, mulher, empresária, cuido dos meus filhos, sou mãe solo, e essa vida que vocês veem, ela vem daqui, dessas mãos. A vida que a Antonella é o trabalho, e tudo isso que a gente tá gerando pra vida da Antonella, é pra Antonella, não é pra mim, não é pra gente, é pra ela. Então essas mãos aqui constroem o trabalho. E muitas vezes, quando se perde uma hierarquia, a hierarquia é muito importante. Se perde, pode se perder tudo. Então, o que eu quero concluir aqui? Eu quero concluir que foi inacreditável tudo o que se passou e o que está se passando. E que eu não esperava tais atitudes nunca de uma mãe para com uma criança e um adolescente. Então, basicamente, o resumo de tudo tá aqui. Tá bom, Natália, tá bom. Até o momento, 1h23 do dia 7/5, vulgo hoje, vulgo ontem, né?
Apenas esses foram os pronunciamentos. Caso tenha mais, teremos incluído aqui nesse post. Vamos lá. Liz Macedo já perdeu 500 mil de seguidores no TikTok após a treta com Antonella Braga. Meu pai amado. Mas quantos seguidores ela tem? Liz, 8.4 milhões. Meu Deus, ela tinha 8.4 milhões. Ela tá com 7.5. Puta que pariu, caiu a casa. Caiu a casa, viado. Caiu a casa pra Liz Macedo. Caiu a casa pra Liz Macedo. Antonella Braga já ganhou mais de 1 milhão de seguidores após a polêmica com Júlia e Liz Macedo. Eita porra. Angélica se pronuncia por likes. Meu Deus, Angélica curte comentário detonando Duda Guerra, sua nora. Meu pai amado, não é possível. Angélica sempre maravilhosa, discreta, uma família de respeito. Daí vem uma enviada com espírito de barraqueira, querendo fama a todo custo, sujar a imagem. Meu Deus, Angélica, pelo amor de Deus! Nossa, Angélica. Caralho. João Vitor e Malu Borges. Quem são essas pessoas? Malu Borges é a da moda lá? Rodrigo Zuriel mandou R$5. O Cascão, pelo visto, o clima tá tenso na Série D da Sociedade. A gente que é a Série D da Sociedade, isso que é foda. O João Vitor, marido de Malu Borges, se pronuncia apoiando Antonella Braga no Instagram e Malu Borges chama sua atenção no WhatsApp. Você está se pronunciando sobre algo que ninguém pediu e ninguém quer saber a sua opinião. Eu vou me pronunciar contra você. Cara, a Malu Borges está completamente correta. Aqui, tá? O que esse cara tá se... Cara, o que esse cara tá se metendo na porra de uma treta de criança, cara? Mas ele quer se fuder sozinho, mano. Mas é um idiota, cara. Vamos ver o que ele falou. Aproveitar que eu tô viajando e a Malu não vai mandar eu apagar esse vídeo imediatamente. E vou declarar meu apoio formal a Antonella, tá? Ela tá certa. Eu vejo verdade no olhar. Eu vejo uma clareza na fala, uma transparência que eu não tô vendo nas outras meninas. Uhum. Tô sentindo elas gaguejando, tentando botar muita gente no meio pra resolver o problema delas, no qual elas têm que resolver, tá? Assim, eu não sei exatamente o que tá acontecendo, mas só que a Antonella tá certa. Eu não quero nem saber. Porra, João, aí tu tá sendo muito burro. 31 anos e sendo burro, sobre cara. Esse assunto. Não devia estar falando sobre isso, obviamente. Devia estar fazendo que bom que tu sabe. Um vídeo relevante pro Instagram, né, no caso, que eu tô aqui no Instagram. Mas esse é o meu vídeo hoje. Tô puto, tô tomando as dores e não tô gostando do rumo que as coisas estão indo, tá? Pô, João, tá sendo burro demais mesmo, velho. Pronunciamento oficial de Angélica. Angélica se pronuncia. Vamos lá. Ontem, a namorada do meu filho esteve envolvida em uma situação nas redes com outras adolescentes. E como mãe, foi doloroso ver como isso se espalhou. Cresci como pessoa pública. Desde criança, convivo com o olhar constante dos outros. Às vezes curioso, outras vezes duro demais. Por isso, meu marido e eu sempre buscamos preservar ao máximo a privacidade dos nossos filhos, sem isolá-los do mundo. Eles têm o direito de amadurecer suas escolhas. E a gente tenta dar o suporte necessário para que façam isso com segurança emocional. Quando percebi a distorção do que estava sendo dito, pedi imediatamente que a equipe que cuida das minhas redes agisse para conter a situação, removendo comentários inapropriados ou ofensivos. Infelizmente, durante o processo, um pequeno descuido... Ah, Angélica, tu vai meter no cu da tua equipe, não é possível. Infelizmente, durante o processo, um pequeno descuido na moderação acabou ampliando o mal-entendido. Lamento por isso, eu agradeço a todos que responderam com empatia e bom senso. Crescer hoje sob julgamento constante às vezes é muito mais difícil. A lógica da aprovação instantânea, os ataques anônimos, a pressão para parecer sempre certo diante de milhares de pessoas, tudo isso pesa demais para quem ainda está construindo sua identidade. Por isso, além de esclarecer, quis vir aqui renovar o apelo para que a gente pense juntos os ambientes que estamos criando online. Saúde mental dos nossos jovens depende disso. Como mãe e como alguém que passou por boa parte da vida sob os olhos do público, eu sigo preocupada e atenta. E sigo disposta a transformar situações difíceis como essa em conversas que façam a diferença. Um beijo, Angélica Huck. Angélica, sei não, hein? Duda Guerra virou meme. Duda Guerra viraliza na internet com a música da Mariana Fagundes, Conversa Trancada, após treta com Antonella Braga, que provocou ciúmes em seu namorado. Me mandar um print, a Antonella Braga tinha... Ah, entendi. Rapper Oruan se pronuncia a favor de Antonella.
Ei, eu sou tia Antonella, valeu, Oruan, o RJ é tia Antonella, valeu, só pra deixar claro aqui no TikTok. Cara, olha aonde essa porra chegou. E outra, se a outra ficar roncando muito, eu vou chamar logo a Dada Rajada, lá do Manguinho, pra ela. Pelo amor de Deus, Oruan. 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 Bom, galera, eu creio que essa foi a briga. Ai, o que é isso aí que tu me mandou? Tem mais coisa? O que mais tem? Fofocas inéditas da briga Liz Macedo, Antonella Braga e Júlia Pimentel. Meu Deus, é muita coisa. Que isso, gente? Pelo amor de Deus, velho. Puta que pariu, cara. Bom, confirmando o que aquela pessoa tinha mandado, ela já ficou com o Michel, sim. Admitiu isso pra várias amigas, mas preferiram continuar na amizade. Então esse papinho de irmão de coração não é bem assim. Ela bebe e fuma em todas as festas. Segue a foto. Liz Macedo com o pod. O pod na mão dela. Ela também não é nada santa. Ficou com um menino de... sei lá que porra é essa aqui. E na primeira vez... Que isso? Peraí. Na primeira vez já pagou boquete pra ele e ele pra ela? Ué. 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 Vamos lá. Vamos lá. Se paga de santa na internet, mas na vida real é uma piranha e todo mundo da barra sabe disso. Pelo amor de Deus, galera. O bagulho tá indo pra um bagulho, mas, né? Quando vazou que ela tinha traído o Guilherme, ela e sua mãe desmentiram na internet, mas a real é que ela traiu tanto que o chifre dele não passa pela porta. Inclusive traiu ele com um ficante namorado de uma amiga dela, e na época estavam muito próximos. Fora isso, ela já deu e mamou pra... Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, gente. Que é isso, cara? Que é isso, gente? Não, aí tá muito feio já. Não, aí já tá muito feio. Aí já tá muito feio. Não, aí já tá muito feio. Ela já pagou R$ 1.000 só pra um moleque voltar a falar com ela. Caralho, doidão. Que isso, gente? Pelo amor de... Isso aqui... Pelo amor de Deus, é... Meu Deus... Não, mas isso aqui a gente não... Mano... Aqui a gente já não tem... Cara, aqui a gente já não tem mais... A gente já não sabe mais o que é verdade, o que é mentira, tá ligado? Isso aqui a gente não ganha nada. Isso aqui a gente não ganha nada. Isso aqui ninguém sabe nada, tá ligado? É só um monte de coisa na internet jogada. Ninguém sabe porra nenhuma. Então é o seguinte, pelo que eu vi, tá ligado? Pelo que eu vi das partes que temos pronunciamento aqui, me parece que a Antonella tá correta. Tá ligado? Me parece que a Antonella tá correta. Essa que é a realidade. Antonella, pra mim, é inocente. Se é verdade ou não, eu não sei. E a Duda, namorada do filho do Luciano Huck, também tá certa, tá? Tem que deixar isso claro aqui. A Antonella é ali quem se fudeu na história, para não sei o quê, mas a Duda também tá correta. A Duda também tá correta. A Antonella não tinha que seguir o Instagram fechado do namorado da menina, não. Não tinha. Não tinha. Não tinha que seguir. Então calma aí. Moleque, se pá que tá todo mundo certo. Porque olha só. A Antonella tá certa de ficar triste. Tá? A Antonella tá certa de ficar triste de ter sido excluída. A Duda tá certa de cobrar a Antonella de por que ela foi seguir a conta privada do namorado. E as outras meninas também não estão erradas de excluir uma menina que claramente estava dando em cima de um outro namorado da menina. Todo mundo tem um ponto. Ninguém tá certo e ninguém tá errado. Todo mundo tá certo e todo mundo tá errado. Essa que é a realidade, cara. Todo mundo tá certo, todo mundo tá errado. Eu vou falar quem que tá errado de verdade. As mães. As mães estão erradas. As mães estão erradas.
No fim das contas, todo mundo tá certo e todo mundo tá errado. Essa que é a true. Todo mundo tá certo, todo mundo tá errado. Dito isso, todo mundo ganha exposição pra caralho. Mas teve gente que teve exposição ruim, né? A Liz Macedo perdeu 1 milhão de seguidores, enquanto a Antonella ganhou 1 milhão de seguidores. Então, claramente, essa treta foi mais benéfica pra uma pessoa do que pra outra, né?